Em Marighella, que está nos cinemas, o Wagner Moura, como diretor e roteirista, não faz uma biografia convencional do Carlos Marighella, que foi deputado, escritor, ativista e guerrilheiro. Ele opta por um recorte que se reveza ali mais ou menos entre 1964, 68 e 69. Uma ótima decisão, porque escapa daquelas armadilhas das biografias tradicionais de mostrar a infância, a juventude, a formação, e porque certas figuras históricas, e o Marighella é uma delas, são mais bem definidas, são mais bem iluminadas por certos momentos críticos na trajetória delas. E é uma ótima decisão também porque o Wagner quer e consegue fazer de Marighella um thriller de ação, um thriller político. Como ator, ele já trabalhou com grandes diretores e é nítido e admitido que uma das maiores influências dele é o Zé Padilha, com quem ele fez Tropa de Elite. Então, nessa estreia dele como diretor aqui, ele se mostra muito dinâmico. Ele tem aquela câmera também, como a do Padilha, que quer ser uma pessoa que participa da ação, não quer ser simplesmente uma narradora. E ele começa com tudo já, com um plano e sequência vertiginoso, cheio de excitação, de uma ação que o Marighella e os companheiros dele fizeram em 68, quando eles assaltaram um trem para roubar um carregamento de armas que estava ali. De cara, essa abertura já mostra três coisas. Mostra que não só idealismo ou ideologia ou convicção são elementos importantes para uma pessoa que decide seguir esse caminho da luta armada que o Marighella seguiu. A adrenalina conta e muito. Tem um gosto pelo perigo, tem um gosto pelo desafio que é inato à pessoa. E mostra também que esse exército revolucionário, essa revolução popular com que o Marighella e outros ativistas como ele sonharam, era uma quimera. O que a gente tem aqui é um exército de bolso. São pequenos grupos fazendo essas ações com a esperança meio quixotesca de que isso não só mine e solape a ditadura militar, que era o primeiro objetivo, não o único, das ações deles, mas também inflamasse a população, levasse a opinião popular para o lado deles. Sendo Wagner ator, lógico, a gente sente que aqui tem uma camada extra de atenção aos atores, ao desenvolvimento dos personagens. Seu Jorge, que é uma pessoa de muito carisma, está muito bem como Marighella. Entre os companheiros dele, eu gosto particularmente da Bela Camero e do Jorge Paz. E, claro, o Luiz Carlos Vasconcelos, bárbaro como sempre. E embora as participações da Adriana Esteves e do Erson Capri sejam pequenas, eu gosto muito delas também. Tem se falado muito também da atuação do Bruno Galhaço como delegado Lúcio, que é um decalque do delegado Sérgio Fleury, que perseguiu Marighella e conduziu a emboscada que resultou na execução dele. É uma atuação intensa. Eu acho um pouco over também, mas eu acho que essa é uma decisão da direção. A sensação que eu tenho é que o Bruno Galhaço foi instado a colocar tudo ali na mesa, mais do que ele costuma colocar, porque ele é um ator naturalmente mais discreto, mais comedido. E apesar de ter os personagens ali sempre bem perto dele, o Wagner estrutura o filme em cima de algumas set pieces, algumas sequências de ação elaboradas. Algumas são realmente excelentes, principalmente aquelas feitas em locação, em externa. Vou dizer por que eu gosto tanto delas, porque é um trabalho muito bom da equipe toda. A gente vê a sincronia da equipe nessas horas. Você travestir uma rua do que ela foi ou teria sido 50 anos atrás, uma operação complicada. Você tem que acertar ali direito, na sujeira, na bagunça, nos elementos mais novos e nos mais antiquados, porque as coisas coexistem ali ao mesmo tempo. Para organizar a ação e fazer ela ganhar vida, fazer ela se tornar urgente num cenário como esse, o diretor e os atores têm que estar muito concentrados para não se distrair com esses elementos de cena, para não manejar eles como se fossem coisas estranhas a eles, porque provavelmente são. Apesar disso, eu acho que às vezes o filme não confia completamente nessa maneira que é a mais virtuosa, cinematograficamente, de você definir personagens, de você desenvolvê-los para o espectador, que é a ação de que eles participam. Ação aí no sentido amplo da palavra. Eu acho que ainda tem muito diálogo declaratório em Marighella. Aqueles diálogos em que os personagens mais ou menos discursam, o que eles não fariam uns para os outros. O endereço daquele discurso é a plateia.
É uma maneira mais rápida e mais econômica de você dizer quem é aquela pessoa, o que ela pensa, o que ela quer fazer, o que ela pretende, como ela se relaciona com os outros? Mas eu não gosto muito porque eu sempre acho que existe alguma outra maneira mais sutil, mais eficaz, mais orgânica para o filme de você introduzir esses elementos. Outra coisa é que em algumas entrevistas, como por exemplo a que ele deu para o Roda Viva, o Wagner argumenta que ele acha que o filme dele abarca, sim, todas as complexidades do Marighella e de outros personagens. A adesão à violência, a intransigência ideológica e até a maneira como aquela causa foi colocada na frente de tudo o mais na vida dele, na frente da mulher, na frente do filho, na frente dos companheiros, dos amigos. De fato, o filme é muito mais equilibrado do que certas pessoas gostariam de fazer crer. Mas eu acho que, para mim, falta ambivalência ainda. Porque eu acho que poucas coisas convidam tanto a ambivalência, necessitam tanto da ambivalência da gente em relação a elas, quanto esse caminho que o Marighella escolheu. Neste Marighella eu não encontro todas aquelas trincas que eu esperaria encontrar numa pessoa como essa. Eu acho muito importante que um cineasta tente chegar às pessoas de fato com o filme dele. Acho importante que um filme levante um assunto e que as pessoas discutam ele. Ninguém precisa gostar de Marighella o filme, nem de Marighella o personagem. O importante é não rejeitar as coisas por completo, antes de sequer examiná-las. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.